Bem-vindo ao nosso canal, Seminário Teológico Pastor Wilson Bernardo de Brito. Esse vídeo também vai ficar disponível no canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Global. Hoje a aula aqui no seminário, que você pode ver ao fundo ali, já está quase pronto. Nós estamos com a data, graças a Deus, agora marcada para dia 8 de junho. Já convidamos algumas pessoas maravilhosas para estarem aqui conosco. Então, próximo domingo, se Deus quiser, a nossa inauguração do Seminário Teológico na estrutura física. Mas, faltando esses dias todos, eu não poderia deixar de faltar com uma palavra que está no meu coração há alguns dias para anunciá-la, que é em Ezequiel capítulo 1. Certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Mas eu quero enfatizar, esse texto você pode ler ele todo, o capítulo 1. Eu quero enfatizar o versículo da manifestação de Deus, que chega no seu ápice, no versículo 12, no versículo 20, no versículo 24b, 25. Então nós vamos se concentrar nesses versículos. O 12 diz assim: elas se moviam na direção em que o Espírito queria, sempre para a frente e sem virar para os lados. Ezequiel percebe que as rodas que os querubins administravam, elas se moviam conforme o Espírito, a vontade do Espírito. Veja que a epígrafe é a revelação de Deus para Ezequiel, a gloriosa visão de Deus para Ezequiel. E aí nós vamos tratar hoje, bem rapidamente, aqui um vídeo curto, a respeito da unidade de Deus. Nós temos vivido uma época em que os judeus têm vindo muito a podcasts e a mídia em geral expressar a visão de unicidade de Deus, já que Deus é único, de fato. Nessa igualdade nós estamos de acordo. Mas a unicidade bloqueia a visão dos judeus e das igrejas unicistas de perceberem que, apesar da coexistência, apesar de Deus ser único, existe essa coexistência substanciada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E isto é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. E aí, alguns querem ficar no meio do caminho entre a unidade e a unicidade, o Deus triuno e a unicidade de Deus, e ficam assim dizendo: não, ora Deus se revelou assim, progressivamente ele se revelou assim, e depois agora assim. Mas não é bem isso. Eu também tenho que pautar rapidamente, nem que seja, que Deus, ele é triuno, e desde Gênesis se manifesta múltiplo. Poderíamos discorrer, mas eu não quero fugir aqui da concentração do assunto, porque nós temos assuntos para já discorrer nesse aspecto. O que eu quero dizer é que aqui fica claro no capítulo 1 do profeta Ezequiel que o Deus triuno, ele se manifesta espontaneamente, instantaneamente e distintamente as pessoas na mesma hora. Não é uma, por exemplo, na verdade eles incorrem nesse erro. Então assim os coitados acabam apanhando bastante. Mas é porque eles querem que Deus seja, agora Deus é isso, agora Deus é o Filho, agora Deus, e não é isso, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Ezequiel, no capítulo 1, porque tem gente que quer, os judeus, por exemplo, exigem no Novo Testamento, assim, no Velho Testamento, essa indicação
de Deus se manifestando na mesma hora nas três pessoas. E quando o cristão aponta João Batista, né, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, batizando ali Jesus, e a voz que abriu e a pomba que desceu, o Espírito Santo de forma corpórea de uma pomba. Então tudo isso eles não aceitam, porque eles acham que o Novo Testamento ele é escrito para corroborar com as doutrinas cristãs. E aí vem esse texto maravilhoso e claro de Ezequiel, capítulo 1. Aí no versículo 12 eu pontuei o quê? O Espírito. Então o Espírito fica muito claro que é o detentor, não é, da vontade ali do trono. Ele é o comandante do trono. Outra coisa muito importante, a religião Testemunho de Jeová, que não acredita também no Deus triuno, pergunta muito, né? Tudo bem, tem um trono do Pai, tem um trono do Filho. Não, eu falei, então o trono do Pai é o trono do Filho, é o trono do Espírito Santo. Não tem três tronos e nem dois tronos, é um trono só. Apesar de você ver Jesus sentando no trono no céu, ele senta no trono à destra de Deus, à destra de Deus Pai. E esse trono, eu falei para o texto de Jeová, e esse trono aqui, a vontade do trono, quem exerce a soberania sobre o trono, é tanto o Espírito, que o faz mover, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face, né, das águas. Lindo isso. Quem exerce soberania no trono é o Criador, né? Nós chamamos de Deus Pai, Deus Criador, que é o Logos, o Verbo, e o Deus Filho, que aqui em Ezequiel ele se manifesta. Eu vou mostrar aqui o versículo, como a imagem que resplandece a glória de Deus, assim como é no Novo Testamento. Então, o versículo 12, você anote aí, estude o contexto e tudo mais, você vai perceber o ápice dele é revelar que tudo se movia na direção em que o trono se movia na direção que o Espírito queria, e sempre para frente, sem virar de lados. Aí o capítulo continua. No versículo 20 do profeta Ezequiel, a gente vai ver assim, ó: as criaturas e as rodas iam sempre na direção que o Espírito queria. Pronto, confia. Aí vamos para o 24, parte B. Parecia a própria voz do Deus Todo-Poderoso. Ezequiel então escuta a voz, né, de quando eles voavam, e esclarece aqui no versículo 24. Por que eu pontuei um pouco do versículo 24? Para mostrar e diferenciar que, apesar de que a voz que Ezequiel ouvia ali das asas, do som das asas, ser parecida com a voz do Todo-Poderoso, ele explicitamente declara no versículo 25 que ouvia uma voz que vinha daquela superfície brilhante, acima das cabeças das criaturas, enquanto ficavam as asas fechadas. Então, mesmo quando as asas ficaram fechadas, ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, né? Que é o Espírito Santo, que o Testemunho de Jeová imagina a força de Deus. Ele não é só a força, ele é o próprio poder, né? Ele é a própria vida existencial. E o Logos vinha por de cima assim do trono, a voz ecoava do Todo-Poderoso. Lindo demais. Então você já perceba que o Espírito está ali se movendo, o trono se movendo conforme a vontade do Espírito, a voz sendo anunciada, não é? Já você percebe que é outra ali, outra configuração de outra pessoa, mas é a revelação de Deus. E para chegar ao ápice aqui, você vai ver no versículo 26, na parte B em diante, assentado no trono estava alguém que se parecia com um homem. Aleluia! Então,
Da cintura para cima ele era brilhante como metal, no meio do fogo. Da cintura para baixo parecia feito de fogo puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava. Você vai ler o versículo então 26, parte B, e 27, para encontrar a figura, né, ali do filho, que ainda não é chamado de filho pela sua ainda não concretização, mas já estava nos planos, né? Então, você percebe Deus trino se manifestando distintamente na sua personalidade, ali cada um com a sua, né, concepção do que estava trazendo de relevância para a visão que Ezequiel estava tendo, e deixa bem claro as etapas, né? É uma coisa assim tremendamente clara, o que nos faz ficar muito alegres em, né, saber que, graças a Deus, o Senhor, ele teve a bondade de nos abrir os olhos, os gentios. Eu sei que o povo de Israel estão com os olhos vedados para que não enxerguem e os ouvidos para que não ouçam, porque vai chegar a hora, e a complicação deles não entenderem Jesus é essa, né? A unicidade bloqueia muito a abertura do entendimento para a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Porque você veja bem, o João não tem nada a ver com o concílio de Nicéia, né? João já deixa claro em seu evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, que no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, né? Logos. E ele estava com Deus e era Deus. Esse era Deus não é trazendo o entendimento de outro Deus, mas qualificando que Deus é esse, né? A palavra, e aí, por seu intermédio, tudo que foi criado, nele existe todas as coisas. Então, eu indico para você essas 3 leituras maravilhosas. Gênesis capítulo 1, você vai ver também. Então, Ezequiel capítulo 1, combinado com João 1 e Gênesis 1, escolhi apenas 3 livros para ressaltar a gloriosa doutrina da Trindade, do nosso Deus triuno. Então, o que eu queria trazer era apenas 3 livros. Eu poderia discorrer aqui referências sem fim, mas hoje eu queria enriquecer o seu potencial aí de esclarecimento para os divergentes, que sempre houve, né? Graças a Deus nunca foi a maioria na igreja cristã, mas nós temos aí então no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Pronto, perfeito. Ali você percebe então que por que Jesus, ou o filho, né, que sempre o filho vai ser chamado da imagem, já tinha ali, Ezequiel falou assim, mas é a personagem de um ser humano, mesmo antes de Deus ter se feito humano, como diz em João capítulo 1, versículo 14, né? O Evangelho de João. Meus amados irmãos, isso é riquíssimo, porque ali você já entende que de fato a imagem humana é a imagem do próprio Deus mesmo, e a semelhança, né, que é feita em espírito, com a capacidade cognitiva do Logos, porque nós somos os únicos, a única espécie com capacidade de falar. Todas as outras comunicações, elas são intuitivas, interpretativas, cognitivas também, mas elas não têm a capacidade de palavra. O ser humano é o único com essa capacidade, assim como Deus também, ele é essa capacidade de comunicação
na sua expressão como Logos. Eu quero ter podido ter contribuído com a sua fé. É uma aula, não é que ela é improvisada, mas é apenas uma questão assim de ressaltar para você, e você vai pontuar, se aprofundar nesses 3 capítulos, buscar bons léxicos, buscar bons dicionários, Bíblias comentadas. Eu acho que você não vai encontrar tanto, porque pelo menos até hoje eu não vi nada a respeito do capítulo 1 de Ezequiel, e eu venho com essa palavra que Deus me revelou há uns 3, 4 anos. Preguei ela a primeira vez lá no estado de São Paulo, quando eu estava lá em São Paulo, na igreja ali que eu congregava, e ninguém até então tinha pregado sobre esse assunto. Eu não vi ninguém pregando. Então eu espero ter contribuído com a sua caminhada em busca de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho sem entender a plenitude divina de Jesus é pregar um Evangelho inútil, Se eu trago para Jesus a sua plenitude divina, existencial, nele, porque nele Deus resolveu habitar plenamente nele, e isso é confirmado de novo na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós chamamos. Nós não temos que perder tempo em não levar o Evangelho completo, pleno. A pessoa tem que crer que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Forte abraço.